Olá, então, boa noite a todos. Como vocês estão? Hoje estamos aqui num horário diferente, né? Porque assistimos aí a uma palestra, né? Vamos dizer que foi uma palestra, né? Uma fala aí do grande doutor Jorge Cesarino aí pelo ESPCast, então, que foi no horário do nosso encontro, né? Então, hoje é 14 de março de 2023, né? Agora são 20h46, né? Estamos começando aí com uma iância, palavra que vamos falar sobre ela hoje, né? Como um intervalo aí de 1h30, onde a gente deveria estar terminando, estamos começando. Mas agradeço aí que vocês atenderam ao chamado, né? Num horário diferente. É o que eu estava brincando aqui antes da gravação começar. É o nosso desejo, né? Desejo, é a transferência, é o desejo que nos move, que é o que o Jorge estava dizendo, né? Desejo de desejo de psicanálise, desejo esse que transcende, às vezes. Estamos aqui por uma transferência também, né? Uma transferência com um saber, uma transferência com um texto, uma transferência com uma ideia, uma transferência com esse que vos fala, por que não, né? Porque senão não haveria, né? Vou ficar escutando esse cara chato na terça-feira, depois de um dia cheio, às 20h48, se não houver, a gente não faz isso com quem a gente não tem transferência. E a nossa transferência de trabalho desse grupinho que é pequeno, fechado, né? Está se expandindo com alguns convidados, algumas pessoas que estão vindo aí para acrescentar, e isso é muito bom. Então, já dou boa noite para a primeira da minha tela, minha amiga Nila. Boa noite, querida. Beijo do Magro. Boa noite. Né? Boa noite a todos. Boa noite, meu colega aí de seminário, com quem a gente tem umas boas trocas fora também, né? Sobre vários assuntos. Verdade. Essa psicanálise que atravessa. E com quem eu aprendi a falar um pouco mais devagar, você não sabe disso, né? Eu falo muito rápido, aí agora eu acho que eu estou falando mais devagar, uma coisa que você me disse, que é capaz que você nem lembra. Mas é assim mesmo, né? Seja muito bem-vinda, querida. Estava sentindo falta. Senhor Leonardo, né? Hoje está Leonardo, Léo Feres, grande parceiro aí também, boa noite. Né, conversas aí também, né, filosóficas, poéticas. O Léo escreve umas poesias boas, gente. Já declama umas poesias boas. Vou entregar o jogo, viu? Às vezes a gente faz troca de poesias à madrugada. Vamos contar o segredo. Vamos contar de expor os talentos, né? As coisas da madrugada. Foi de uma conversa com o Léo que me saiu a ideia de trazer, também, logicamente, da aula do Forbes, né? De trazer o si, né, do Kipling, e esticar e trazer aquela narração depois que eu fui escutar, não ficou da mesma forma, com aquela coisa meio Antônia Bujanra, como eu brinquei, né? Seja muito bem-vindo, meu querido. Aqui temos a Monique. Tudo bom, querida? Espero que esteja bem também. Tudo bem. Boa noite, está tudo tranquilo? Com todos vocês eu tenho assim umas conversas por fora, né? Isso é bom, né? É a transferência, né? Isso é a transferência, a amizade, o carinho. Seja muito bem-vinda, querida. E a Giuliane, que faz parte aí do cartel da SPO, o cartel do Seminário 11, cujos integrantes eu convidei para fazer parte aqui do nosso percurso, né? Da nossa leitura. Tudo bom? Acho que não sei se ela está sem áudio, porque ela não deixou a mensagem no chat. Eu estou aqui. Muito bom. Boa noite, querido. Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Um pouco Nada, eu que agradeço. Fora do horário, né? Mas estamos aí. É o próprio desejo que faz a gente estar aqui fora do horário, né? Porque o Jorge despertou o desejo. Hoje nós vamos falar de causa. Eu vou falar uma coisa com vocês de causa. E a gente sempre fala a questão causa do desejo, que diabo é isso, né? É o que causa, é o que move, é o que faz a gente estar aqui, né? Então, perdido ali, você pôs encontro 7. Não é 9? Não. Eu já tenho 8 aqui.
Já tem 8. O último, então talvez eu troquei, né? Talvez o último é o 9. É porque teve um inaugural, né? Se eu não me engano. Teve aquele que, mas você foi pelo. Depois eu até confiro aqui, eu posso ter feito alguma coisa errada. Posso ter também misturado as coisas. Ou eu troquei, porque deixa eu ver aqui no meu cronograma. Mas é uma boa pergunta. Não, eu encontro acho que 6. Tá certo, é o 7. Tá certo. O 6º foi o último. Foi o último, isso. O 6º foi o último. Tá certo, querido. Então, você está confundindo com o mal-estar. O mal-estar nós já estamos lá no 9, 10, 11, né? Acho que a gente vai esticar. Acho que a gente está tão desejoso. A gente está tão envolvido nesse seminário do mal-estar pelo SPO que nós vamos esticando para ele não acabar, né? Porque o texto vai acabando e vai só esticando. Acho que ele está no 11 ou no 12, não sei. É verdade. Bom, mas vamos lá. Eu fui buscar. Você está no mais, por isso que eu lembrei do mais tarde, porque eu vi o seu livro azul aí na mão. Hoje é seminário 11. Bom, mas vamos lá. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu e vocês viram que eu andei jogando algumas coisas aí no grupo e já percebo que quando eu começo a jogar coisas no grupo assim é porque eu estou pesquisando e estou trabalhando, então as coisas eu falo assim, eu tenho que mandar isso agora, se eu não mandar eu esqueço. E também para manter a chama viva aí, né, para causar. No último encontro estávamos aqui Léo, se não me engano a colega Elaine, mas não sei se vocês viram a gravação. Estava eu tão envolto ali, lendo e trazendo o que o Lacan dizia, e depois eu fiquei assim, bom, existem alguns pontos importantes aqui nesse item 2 que eu gostaria de apresentar de uma outra forma para vocês antes de continuar. Então eu elaborei essa apresentação que eu vou fazer para vocês, né? Dentro do que foi já falado, então estava aqui sobre o inconsciente freudiano e o nosso, trazer algumas ideias para vocês, visitar um pouco a filosofia, aí me sinto falta do amigo Paulo, que eu não sei por onde andas, mas se estiver vendo a gravação, um abraço, né? Meu amigo da filosofia. Né? Então vou fazer aquele movimento, não de retroceder, porque aqui nós estamos no item 3, mas como vocês sabem, foi de uma fala geral. Né? Vou pegar alguns pontos do que já foi falado e trazer para vocês de uma outra forma, ou esclarecer algumas coisas. Aí é que esse movimento, a gente lê, a gente sente o texto, depois a gente vai, a gente volta, a gente explica e faz esse movimento que acaba entrando num certo transe, né? E começa aqui com a cara lavada do Lacan. Adinha, as liberdades que toma com a pessoa, viu? E essa citação, a qual eu gosto muito, que falei que ia trazer em tela para vocês, e acabei não trazendo, para a gente poder pensar, até na questão de conceito, né? Sobre conceito e fundamento, que é uma das perguntas que ele nos fez na excomunhão, né? Essa questão de conceito, a pensar talvez até na questão de conceito kantiano, de categoria, de experiência. Mas nos diz Lacan isso, que essa frase ela não é simples. E quanto mais eu leio essa frase, mais eu vejo quão complexa ela é e o quão útil também ela pode ser quando a gente pensa nessa questão. Tem um microfone aberto aí que eu estou me ouvindo de volta. Quem é? Nila, fecha para mim, por favor. Obrigado. Se o conceito se modela, aí a gente tem que, né, com efeito, se o conceito se modela com efeito por uma aproximação da realidade que ele foi feito para apreender, ou seja, uma aproximação da realidade, só por um salto, por uma passagem ao limite, é que ele chega a se realizar. Não vou explorar muito, vou só apresentar, vou deixar que vocês trabalhem aí em cima disso, até quiserem expandir isso, tem até a questão de, né, o que é um conceito, né? O que seria um conceito para a filosofia, o que seria um conceito para
para a ciência exata, né? O que seria um conceito empírico, mas essa aí eu coloco para provocar mesmo, né? Eu gosto dessa citação. E partindo disso, nós estamos falando do conceito de inconsciente, nós estamos falando sobre os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, né? E lembrando aquela outra passagem do Alexandre, né? O conceito não serve de nada se ele não for aplicado na clínica, né? O conceito não serve de nada sem a clínica, né? Acho que é mais ou menos isso que o Lacan traz também, né? Então, deixo aí essa epígrafe, né? E vamos pegar aí o texto, a gente falou alguma coisa, eu deixei muito en passant, mas eu não poderia ter feito isso, aí eu venho aqui trazer para vocês uma volta, nós vamos falar um pouquinho de filosofia, eu trago isso aqui com fonte do Daniel Amar Pérez na plataforma SPcast, no Dicionário de Psicanálise, Verbete, Causalidade, e eu adaptei algumas coisas para os nossos propósitos, mas o porquê que eu trouxe isso aqui. Vamos agora ligar o movimento que eu fiz lendo o texto com durante a preparação dessa fala, dessa apresentação para vocês, que eu não gosto de chamar de aula, porque na verdade não é uma aula. A questão que está aí na minha edição está no final da página 28. A parte que ele cita Kant, ele fala umas coisas aqui de Kant, e ele vai falar sobre a função da causa. Da causa. É a função da causa que me referirei hoje. E mais adiante, ele vai colocar a questão da lei como causa. Mas eu achei importante discutir com vocês e trazer para vocês o que é uma causa nesse contexto. A gente tem muito assim, isso é a causa daquilo, né? Isso causa tal coisa. Se A, então B. E aqui ele cita uma coisa de Aristóteles, as 4 causas. Bom, agora a parte do Aristóteles está no segundo parágrafo aqui, da página 29. Eu não vou querer lembrar que o problema da causa foi sempre o embaraço dos filósofos. Foi essa parte aí que eu falei, realmente. E que ele não é tão simples quanto se pode crer ao ver equilibrar-se em Aristóteles as 4 causas. Aí eu falei, vamos explorar um pouco isso. Está vendo um parágrafo simples, mas que ele está cheio de áreas vizinhas, coisas interessantes para podermos explorar aí, não é só ler o seminário, a gente está proposto a entender, de certa forma, o seminário e ver o que Lacan quer dizer, né? Então, fazer umas leituras, né, Léo, que a gente gosta, né? Um texto que contém textos, né? E aí eu separei para vocês, baseado também nesse verbete, nessa fala, algumas coisas da filosofia para trazer para vocês, né? Então, ele cita Aristóteles. Vocês sabem quais são as 4 causas aristotélicas? Vamos lembrar, isso aí está parecendo até questão de vestibular, né? Então, Aristóteles, ele dizia que existem 4 causas para a existência das coisas, que seriam as 4 causas aristotélicas. A causa material, ou seja, a sua matéria, como o próprio nome diz. A causa formal, a sua forma. A causa eficiente. E a causa final, que seria a finalidade. Então, essas são, resumidamente, as 4 causas aristotélicas, e são as 4 causas aristotélicas às quais Lacan se refere aqui neste parágrafo. E aí ele segue, né? Pois não estou aqui filosofando, né? e não pretendo me desincumbir de uma tarefa tão pesada com essas poucas referências, que bastam para tornar sensível simplesmente o que quer dizer isto sobre o que insiste. Ele está insistindo aí na questão da causa. Então, essa, inicialmente, na filosofia, eram as 4 causas aristotélicas.
tá? A causa material, a causa formal, a causa eficiente, a causa final. Há também em Aristóteles uma questão que ele chamou de motor imóvel, né? Que seria a causa, como... Fica estranho falar assim, mas vejam, a causa como causa de todas as causas. E seria aí... Me dá uma palavra que é a causa de todas as causas, uma palavra. Deus. Então, aqui já tinha aí um substrato, vamos dizer assim, né, de Deus. Né? Isso. Então, o que seria? Teria a causa como causa de todas as causas. Tudo isso é por causa disso. O mundo existe por causa disso. E a gente está aqui por causa disso. Questão de causa. O que causa? Engraçado que no dia de hoje, nos dias atuais, a gente usa, a gente não, né? A linguagem utiliza alguns grupos, né? Veio aqui para causar. Né? Fulano veio aqui para causar. Não está aqui causando. Né? Não sei com que sentido, mas é uma causa. E essa causa seria Eros. Então, olha que legal. Era o motor imóvel que se movimenta por amor. A causa como causa de todas as causas. Então, seria Eros. Seria o amor. O amor movimentaria tudo. O amor seria a causa de tudo. Bonito, né? Bonito pensar assim. É filosófico pensar assim, né? Se vocês quiserem, eu tô na tela do PowerPoint aqui, gente. Se vocês quiserem abrir o microfone e falar, fica à vontade, porque eu não estou vendo vocês. Bonito pensar assim, né? O amor, Eros, como causa. Apresentando rapidamente, tá? Não tenho intenção de esgotar isso aqui, a gente não tem nem tempo, é só para entender o que é essa causa que Lacan diz. Até quando ele vai falar causa de desejo, que o Jorge acabou de falar ali, quando ele falou isso, eu lembrei da questão da causa, né? Causa de desejo. Alguém levantou a mão, deixa eu voltar aqui. Léo, pode falar, por favor. Gustavo, quando você traz essa questão da causalidade, em Aristóteles, eu lembrei muito da questão dos pré-socráticos. Cada pré-socrático tinha uma ideia, né, de uma substância original, Tales de Mileto, água, Heráclito, permanência. Dialoga com isso aí, não? Sim, mas anterior, né? Eu só não fui muito no anterior. É a explicação, é a busca por uma explicação, né? Para os fenômenos, é isso que você está dizendo? Oi? Sim. Passa por isso, porque é a busca para uma explicação. Então, a gente pode pegar, por exemplo, na época dos pré-socráticos, na época pré-filosófica, né? Os relatos, as histórias, as narrativas que buscavam explicar alguma coisa. Né? Então, elas buscavam o quê? Elas buscavam a causa de todas as coisas. Né? Eu cheguei no Aristóteles direto, foi porque o que o texto lacaniano trouxe, né? Que ele vai citar o Aristóteles. Né? E aí nós vamos ter os mitos, as lendas, a própria mitologia, para tentar explicar as coisas, né? As narrativas fundacionais e mais um monte de coisa. Mas que passa por isso, sim. Só não quis aprofundar. Ok? Então vamos posso continuar aqui o raciocínio? Pode. E aí, então, vamos colocar que veio a era medieval e traduziu mais ou menos isso aí que o Aristóteles tinha colocado como motor imóvel, né? Era Deus. Né? Deus como causa de todas as coisas. Né? A causa divina. Então, tudo seria... É o famoso porque Deus quis. É o famoso porque Deus quis assim. Se Deus quiser. E a gente usa a gente tem essa mentalidade até hoje.
né? Se Deus quiser, né? Aí me lembro do Clodovil agora, que falava quando ele despedia dos programas dele, ele falava, se Deus quiser e ele há de querer. Então, a questão que vocês já conhecem, também não vou explorar muito, na era medieval, como era forte a presença de Deus, né? Tanto aí no feudalismo. Eu sempre falo da era medieval, eu não consigo deixar de lembrar do Nome da Rosa, do Umberto Eco, tanto o livro quanto o filme, né, com o Sean Connery e um Christian Slater novíssimo, e não consigo me deixar. O próprio Umberto Eco diz que o Nome da Rosa, o começo do livro, realmente é muito complicado e muito chato. Ele falou assim, eu escrevi isso de propósito para causar desejo, agora casando com o que a gente fala aqui, né, para a pessoa ter desejo de ler, porque depois que ela passar essa parte chata, com certeza é um dos melhores narrativas que a pessoa vai ter lido. Só que essa parte chata é necessária, sem ela você não entende o restante. Casei com causa aqui, realmente é verdade. Realmente é verdade. Eu acho que é uma boa transcrição, né? Vamos, como esqueci a palavra agora, se alguém puder me ajudar, como é que você fala isso? Não é transcrição, você descreve, descrição, também não era descrição que eu estava procurando, mas da época medieval e do poder que a igreja tinha ali, né? Vocês já leram O Nome da Rosa? Eu fico com medo de dar spoiler, né? Então não vou falar muito, porque senão eu falo a questão central aí, que o Deus era a causa de tudo e tudo que o homem fizesse era errado, a questão da purificação. O homem não podia rir, o homem não podia expressar sentimentos, era uma coisa, aí que vem a questão do sentimento de culpa, etc, etc. Mas voltando aqui na questão da causa, né? Então, nós tivemos isso e temos isso até hoje, né? Na era medieval, nós tivemos Deus como a causa de todas as causas, a causa divina. Tudo era por causa de Deus, né? Porque Deus quis, é o famoso porque Deus quis, né? E aí nós vamos começar a filosofia da era moderna. Eu tentei colocar alguns pontos aqui para trazer para vocês a filosofia de Hume, de David Hume. Então, na era moderna, a gente tem aqui, né, procurando também ainda uma formalização da causa. Se A, então B. Alguém quer dar um exemplo para substituir A e B? Se eu solto, o livro cai. Né? Vamos voltar aqui no Lacan. Eu coloquei esse ponto aqui, porque é o que ele está dissertando, ao meu entender, aí na página 29. Né? As fases da Lua são a causa das marés. Isso vem dessa época da Era Moderna. Né? Os miasmas são a causa da febre. Outro exemplo que ele está dando aqui. Se A, então B. Depois eu vou casar isso com o que manca, é a parte que me interessa, é essa parte que está embaixo. Aí ele fala lá em cima, um corpo que se esborracha no chão, sua massa não é a causa de ele receber de volta sua força viva. Sua massa é integrada a essa força, que a ela se retorna para dissolver sua coerência por um efeito de retorno. Então, vem desse ponto aqui, desse tipo de raciocínio. Se A, então B. Né? E aí tem um filósofo que chama David Hume, né? E aí a questão do conceito vai estar presente aqui. Aí ele vai falar que, ao contrário do que se pensava anteriormente, o conceito de causalidade ele não se extrai das coisas. Causa e efeito seriam coisas separadas e seriam coisas distintas. O Hume é um filósofo que eu também acho muito interessante, porque ele tem não é o ponto de trazer aqui, mas é uma relação das ideias.
a relação das ideias. Eu caso, às vezes, um pouco isso com a associação livre, os 3 princípios da associação de ideias que ele tem. Então, para ele, por exemplo, primeiro eu vejo, depois eu imagino. Mas isso é outra história. Né? Aí tem um exemplo aí. A pedra quebra o vidro. Como que a gente sabe que a pedra quebra o vidro? Primeiramente, é preciso que tenha existido essa experiência, vamos dizer assim. Né? Se eu jogar a pedra no vidro, alguém jogou a pedra no vidro, quebrou. Bom, o vidro quebrar. Bom. Mas essa ação, vamos dizer assim, ela tem que ser repetida várias vezes para que se seja conclusiva de que a pedra quebra o vidro. Vocês estão entendendo? Conseguindo acompanhar o raciocínio? Aí eu chego na frase, eu chego no princípio de que a pedra quebra o vidro, com essa conexão de causa e efeito. Isso estava posto dessa forma. O que o Hume vai fazer é colocar isso em suspenso. Ele vai colocar que causa e efeito são coisas separadas e são coisas distintas. É o que está aí. Né? Não se extrai o conceito de causalidade das coisas. Não é possível para ele, pelo raciocínio a priori. O que é um raciocínio a priori? É um raciocínio antes da experiência. Né? Determinar causas e efeitos. Por quê? Porque a gente precisa justamente disso que eu estou dizendo, de diversas experiências semelhantes para estabelecer essa relação de causa e efeito. Eu coloquei, é necessário que a experiência seja vivida várias vezes, né? Pois não podemos extrair de um único caso aquilo que extraímos de diversos casos semelhantes. Conseguem perceber a diferença? Tem um outro exemplo clássico dele. Ele fala assim, apenas de olhar para o fogo, só de olhar para o fogo, eu não consigo perceber que ele queima. Posso sentir algum calor, mas só de olhar para o fogo, eu não posso saber que ele queima. Como que eu vou saber que ele queima? Se eu for lá e me queimar. Só que tem uma coisa. Nada garante que será dessa mesma forma amanhã, para ele, para Hume. Nada me garante que amanhã, hoje eu jogo uma pedra e a pedra quebra o vidro, mas nada vai me garantir amanhã que isso vai acontecer. Né? Então, para ele, tem esse conceito não se extrai das coisas. São coisas meio complexas, eu estou apresentando assim muito rapidamente. Está conseguindo fazer sentido dentro disso de causa que Lacan traz aqui? Eu ia te perguntar isso na prática. Como assim? Como que a gente pode transportar isso para experiências pessoais? Isso eu vou fazer filosofia, né? Agora aqui nesse ponto estamos fazendo filosofia e não psicanálise, né? Mas isso é fazer filosofia, trazer novas perguntas e fazer novas associações. Né? Léo, você levantou a mão, pode falar? A partir do que você traz aí de Hume, não sei se é assim que pronuncia, David Hume. Você vê a prática da psicanálise sendo feita, né? Eu vou chegar lá. Se eu não me engano, há uma influência, né, tanto epistemológica de Hume. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. E essa questão prática, Nila, essa questão da filosofia, vou contar uma coisa interessante. Hoje, no cartel do Kant, que eu estou participando, a gente estava falando sobre isso, até num vídeo do Daniel Omar Pérez falando sobre causalidade, até coincidentemente.
Causalidade e finalidade. Até as perguntas mais simples que a gente faz, para a filosofia, elas não são simples, elas têm um motivo. Aí ele conta que ele estava lá em Rosário, fazendo a formação em filosofia dele, ele fez uma prova que tinha uma pergunta. Por que a galinha atravessou a rua? Aí você pensa assim, não, que, né, a resposta não é para chegar do outro lado. Mas o para chegar do outro lado vai expressar uma finalidade para a filosofia. Isso significa uma finalidade. E aí nós vamos casar daqui a pouquinho com a questão que você está falando, Léo, da psicanálise, que ela vai trazer esse desejo ao qual o Jorge estava dizendo, vai trazer esta causalidade que será usada para garantir uma finalidade. Consegue entender, Nila? Não sei se eu consegui me explicar. Falando solto assim, parece, nossa, é um monte de coisa sem nexo, mas é daí que se chega a essas as consequências, né? As máximas, vamos dizer assim. A pedra quebra o vidro é uma máxima. Ok? A pedra quebra o vidro é uma máxima. Se eu colocar a mão no fogo, eu vou me queimar. Mas como que eu soube disso? Através de uma experiência. Então, só para trazer algumas coisas, porque vamos falar de Kant, né? A gente escuta muito Kant, né? Crítica da razão pura, crítica pura. Agora, o que é puro? Ninguém sabe. Né? O puro é aquilo que não tem que passar pela experiência. Né? Então, eu colocar a mão no fogo e o fogo queimar não é uma coisa pura, porque eu precisei passar pela experiência. Eu acho que vocês vão conseguir entender mais para frente por que eu estou casando isso com a psicanálise. Não estou querendo ser lacaniano para dar aquela volta toda, mas é o movimento dele. A questão da causa. Ok? Inclusive é o movimento que você pergunta, né, o que é teotologia? Ele é a argumentação teológica, foi. Né? Eu falei no encontro vai passado. Vai para um lado e depois volta. Isso é importante. Mas isso eu falei no encontro do mal-estar, né? Exato. Mal-estar. Exatamente, isso. Exatamente. Mas a conclusão de Hume, por exemplo, a respeito do princípio da causalidade, é que ele seria resultado de uma determinação, de uma propensão, de uma tendência. Então, não quer dizer que o Sol vai nascer amanhã igual ele nasceu hoje. Ele faz assim há não sei quantos bilhões de anos, mas nada garante que isso acontecerá amanhã. Aí vem o Kant, que o Jacques Lacan gosta muito do homenzinho. Tem um trecho no Seminário 7 que ele se refere a Kant como o homenzinho de Königsberg. Königsberg é a cidade da Alemanha, onde o Kant viveu a vida inteira, onde lecionou a vida inteira na faculdade de Königsberg. E era um senhor de métodos, né? Todos os dias ele passeava no mesmo horário, né? Então, era até uma forma, o horário da caminhada do Kant era uma forma de acertar os relógios, vamos dizer assim, de Königsberg. E trabalhou como... Ele fez a cátedra de antropologia, né? Então, a cátedra da antropologia, a gente pode colocar aí, às vezes, como um primórdio aí do que seria a psicologia, do que seria a psicanálise, né? Porque é o que o homem pode, deve e precisa fazer de si mesmo. Né? Então, ele perguntava, ele falava que Kant dizia que a natureza humana se conhecia através da literatura, através dos diários de viagem, através das conversas com as pessoas, e assim se conhecia a natureza humana. Então, é muito mais falado do Kant, né? A crítica da razão pura, a crítica da razão prática, a crítica da faculdade de julgar. Né? Mas aí a antropologia, de um ponto de vista pragmático, que aí o Daniel lançou os 3 livros, agora o último deles, de capa azul, estão aqui atrás, mas são as reflexões de Kant, que ele lançou, eles são a primeira tradução para o português de rascunhos e notas que o Kant deixou quando ele compôs essa obra aqui. Né? Então, as perguntas que vejam, que ele coloca, o livro primeiro da Faculdade de Conhecer, o livro segundo, o sentimento de prazer e desprazer,
Ó, uma coisa soou familiar aqui. Né? E o terceiro, da faculdade de desejar. Então, Kant já trabalhava com essas coisas com o nome de antropologia. Antropologia de um ponto de vista pragmático. O que seria um ponto de vista pragmático? Um ponto de vista prático, de ir a campo. Já escutaram esse aí? Ah, fulano é pragmático. Pega e faz e não espera, vamos dizer, não espera acontecer. Aí na SPO está muito assim, né? Fazer os cartéis do Kant, eu que comecei com essa história, mas não é difícil. Né? Não, mas é um filósofo bem interessante, né? Acho que é igual Lacan, há que se tirar o medo que colocar e o peso que se colocar em cima dele, porque ele tem uma terminologia própria, ele criou algumas coisas assim, mas... Aí ele vem com uma questão, que eu até transcrevi aqui para vocês, sobre a causalidade. Mas não precisam entender tudo, até... Aí vem a questão do conceito, coloquei aqui porque tem a questão do conceito. Diz ele, a nossa faculdade de conceitualizar o entendimento, né, precisamos conceitualizar o que entendemos, não parece um pouco a do Lacan lá de trás, né? O conceito só vai se formar, bom, produz certos conceitos espontaneamente, sem se basear na experiência. Então, chegamos a algumas conclusões espontâneas que não são baseadas na experiência. Estes conceitos puros, ou seja, conceitos que não se baseiam na experiência, entre os quais se sobressaem os de causalidade e de substância, aí ele vai dar o nome para isso de categoria. E todas as categorias são como a categoria da causalidade. E o que acontece? O Hume não falou que a gente não extrai a causalidade das coisas? O Kant já vai inserir o sujeito aí nessa história. Vai introduzir o sujeito. O sujeito aplica a experiência para obter relações causais, para obter relações de causa. O sujeito aplica o fenômeno, perdão, está ao fenômeno. Não está certo, não. O sujeito aplica ao fenômeno para construir o fenômeno. Por que eu trouxe Kant aqui? Porque é o que o nosso amigo Lacan vai citar aqui na página 29. E ele vai dizer que algumas coisas são impossíveis de se compreender pela razão. Então já tinha esse conceito lá em Kant. Algumas coisas são impossíveis de se conhecer pela razão. Quais são essas categorias? São várias, né? Categorias de qualidade, de quantidade, de relação, modalidade, causa, permanência, etc, etc, etc. São as categorias. Construímos a experiência com relação a esses objetos, aplicando as categorias. Então, não é das coisas mesmas que se extrai a causalidade, como diria Hume. Então, há aí uma quebra, né? Há aí uma quebra. E aí, coloquei aqui uma definição, o que é um conceito puro? Aquele que não tem nada de empírico de uma experiência. Então, toda mudança tem uma causa. Essa é uma proposição a priori não pura, mas eu não vou explorar muito isso aqui, não. Né? E aí vem uma relação interessante entre causalidade e concomitância. E aí eu vou trazer o mesmo exemplo que o Daniel traz e fazer uma perguntinha para vocês. Suponha a seguinte situação. Eu saio de casa todos os dias às 7 horas da manhã, tiro o meu carro da garagem e paro no semáforo. Quando o semáforo está para trocar de luz verde para luz vermelha, o sino da igreja toca. Vamos entrar num looping. Isso aconteceu ontem. Hoje eu fiz a mesma coisa. Isso eu fiz a mesma coisa.
Eu vou dizer que o sino da igreja toca porque eu saí de casa às 7 horas, peguei meu carro e parei no semáforo e que o sino da igreja tocou por causa disso? Sim ou não? Alguém manifesta aí para ficar gravado. Sim ou não? Óbvio que não. Não. É óbvio que não. Então, isso é uma relação de concomitância. Não é uma relação de causalidade. Vamos pegar para o prático, Nila, no psíquico da gente. Toda vez que eu faço isso, acontece aquilo. Né? Não sei, eu não gosto muito, porque toda vez que... Alguém pode dar um exemplo aí? Que a cabeça já não está funcionando outro ponto, mas toda vez que acontece X, acontece Y. Aí criam-se algumas superstições, vamos dizer assim. Alguém quer dar algum exemplo para me ajudar aí? Mas acho que ficou claro, né? Mas isso é uma relação de concomitância e não de causalidade. Que a gente chama, às vezes, de coincidência, né? Bom, existem vários fatores que vão levar, é o horário que você chega lá no semáforo, que é coincidente com o horário que a igreja, que o sino toca, né? Que me leva a entender, vamos dizer assim, pela narrativa, que me leva a entender que é uma hora redonda, né? Porque o sino da igreja só toca em hora redonda. Então, há essa diferenciação que foi colocada aqui entre causa e concomitância. Que uma coisa cause outra coisa é diferente de uma coisa ser concomitante a outra coisa. Né? E aí nós já vamos chegar onde nos é familiar. Né? Então, nós vamos aí. A primeira causa que nós temos é a causa natural. A causa natural. Né? E, bom, a causa natural não temos, assim, até nem diz uma explicação, né? Fulano morreu de causas naturais, por exemplo. Eu vou dar o mesmo exemplo do Daniel aqui, estou muito plagiando o Daniel. Não estou plagiando, estou transmitindo o conhecimento dele. Né? Eu tenho 2 lápis, então minha caneta, né? E eu fico batendo os 2 aqui, é uma causa natural fazer esse barulho, por exemplo. Pronto. Então, isso é natural, isso sempre acontece. A segunda causalidade que a gente vai ter vai ser essa causalidade, muito usado na psicologia, que é chamada de causalidade consciente ou volitiva. Alguém me explica o que é volitivo? O que é volição? Eu posso traduzir como 2 palavras, vamos ver se sai aqui. O que vocês entendem como volitivo? Está até aí no slide. Uma coisa que você tem a vontade de fazer. Né? Volitivo, a volição vem da palavra esforço, vem do esforço. Com esforço e com vontade, eu posso. Isso é uma coisa volitiva. Isso é muito usado na psicologia. Né? Até coloquei, com esforço e com vontade, eu posso superar um medo. Aí nós estamos trabalhando em uma causa consciente. Então, as psicologias que vão trabalhar em cima da consciência, agora eu acho que vocês estão pegando o fio onde é que eu vou chegar, né? Uma questão consciente. Com esforço e com vontade, eu posso superar uma adicção. Com esforço e com vontade, eu posso. Yes, I can. Bem Obama. E eu falei Osama aqui sem querer, me percebi falando errado. Então, isso é a causalidade de muitas psicologias. Quem aqui é da área da psicologia pode concordar comigo. Acho que todo mundo, né? Menos eu, né? Nila, você também não, né? Não, na Nila também não. Né? Mas, bom. Das exatas. Das exatas, então, deu para pegar o que é? O Léo sabe do que eu estou dizendo, eu não vou citar nome, eu não vou brigar muito com a psicologia hoje não, tá, gente? Mas
Aí que vem o pulo do gato, que muitas pessoas não compram e não entendem, principalmente aqui no Brasil, que há essa briga de psicologia com psicanálise. Estamos aqui lidando no registro do consciente. E não é isso que interessa a psicanálise. Conscientemente, a razão, o consciente. Né? O volitivo é muito isso, né? Mas veja, pare de fumar, fumar faz mal. Então, com força e esforço, eu paro de fumar. Realmente parei. Isso é uma coisa consciente. Não estou dizendo isso por causa que você está fumando, não. Tá? É porque é o exemplo que vem à cabeça. Né? Alguma coisa assim. Fica quieto, menino. Vamos pegar, são imperativos, né? Fica quieto, garoto. Às vezes, se eu não falar com o garoto, ele não vai ficar quieto por uma causa natural, a não ser que ele fique cansado e pare de encher o saco. Vamos colocar assim, né? Então, essa é a segunda causalidade. Aí eu vou ler um trecho aqui do livrinho do próprio Daniel, hoje eu estou inspirado em Daniel Mar Pérez. Só um comentário, Gustavo, até que ponto Pode, isso é por perigoso, favor. né? Até que ponto isso é sim. perigoso. Vem da psicologia também, mas vem né, do contemporâneo, né? Esse esforço desmedido para alcançar os objetivos, isso é muito perigoso. Pode adoecer. Pode o quê que você falou que eu não entendi? Pode vir adoecer a pessoa. Adoecer. Sim, claro. Excesso do volitivo. De volição. Volição. Exatamente. Aí vem para quê? Vem para análise. Pode ser um sintoma. O excesso de volição pode ser um sintoma. Principalmente, bom, estou fazendo essa conjectura agora, não sei se está certo ou se está errado, né? Se alguém tiver algum ponto, do obsessivo, né? Do obsessivo. Bom, e aqui começa a psicanálise. A terceira causalidade. Eu vou ler um trecho aqui bem pequeno para vocês. As invenções que vai resumir todo esse percurso que fiz aqui em quase uma hora. As invenções e descobertas realizadas pelos filósofos da natureza, falamos, né? Aí ele cita aqui Copérnico, Galileu, Kepler e Newton, desenharam a forma e o funcionamento de um mundo a partir da matematização e da relação causal dos seus objetos. É isso que estamos falando aqui. Né? Cada elemento do mundo, e o próprio mundo incluído, é quantificado de acordo com uma regra de medida. Matematizar é fundamentalmente substituir os conceitos qualitativos, que os conceitos da filosofia são quase todos qualitativos, por conceitos definíveis quantitativamente e deslocar para a física a ordem dedutiva da geometria. Mas eu vou pular um trecho que está aqui. Aquilo que antes era a criação da obra de Deus, a causa divina, passou a ser um mecanismo composto por regularidades previsíveis. Se A, então B. A mecânica celeste, como determinou Pierre-Simon de Laplace, entregava ao homem moderno um sistema solar sem mistério. Agora, quem vai garantir que o sistema solar é aquele bonitinho, né? Que a gente tem, tudo rodando bonitinho, mas... Bom. Com isso, a passagem da época medieval, que eu coloquei no outro slide, para a modernidade, deixava sem lugar, olha que interessante isso, deixava sem lugar os deuses com suas vontades. A mitologia é a explicação das coisas pelo Deus, né? Eu coloquei para vocês aí o mito de Orfeu, que o Lacan vai citar daqui a pouco. Os mitos são importantes justamente para quê? Para explicar as causalidades. A gente estava falando de Prometeu, né, Leonardo? A questão do Prometeu e essas coisas, né? Então, o que a ciência, a modernidade fez? A ciência, não, o que a era moderna fez? Ela deixou sem lugar esses deuses e as suas vontades, e colocou em pauta a causalidade dos fenômenos naturais. Então, as coisas têm uma explicação. Se A, então B.
a natureza já não agiria por capricho ou por milagre. Então, nós vamos tirar aqui, nós estamos tirando de cena a questão do milagre, né? Nós vamos tirar isso aqui. Vou selecionando uns trechos aqui, mas a natureza agiria por uma causalidade que governaria seus movimentos. Assim, o conceito de causa abandonava suas pretensões metafísicas, que vinculavam coisas mundanas com forças transcendentes. A gente não pode ir contra os deuses, pode? A gente não pode, a gente não tem esse poder, a gente é menos que eles, né? Isso aí era usado para restringir a relação entre elementos definíveis matemáticos. Era o início da ciência moderna. Então, há esse deslocamento do que eu brinquei anteriormente. O Max Weber vai chamar isso de desencantamento do mundo. Desencantamento do mundo. Uma racionalização também, né? Aí vai a questão da época, estamos aí, 1700, iluminismo, né? Ética protestante. Aí, por este caminho, cito aqui Daniel, no final do século XVIII, aí vem Kant, ele fala assim, acho que quando me vem à mente, ele fala, Kant abriu um novo domínio. Aí por isso que o Lacan cita Kant, e aqueles dois textos de Kant que estão ali. Se a natureza pode ser determinada causalmente, o agir humano, enquanto agir consciente, e repito, enquanto agir consciente, também pode ser determinado por uma causalidade natural. Não por uma causalidade natural, mas por uma causalidade livre. Aqui começa a interessar para nós outros. Na crítica da razão prática, segundo Kant, o ser humano poderia, enquanto ser racional finito, impor a si mesmo um princípio de determinação de máximas que orientariam a sua ação. Esse princípio prático, também chamado de lei moral, seria imperativo para o homem, porque mandaria agir segundo uma forma. Aí a máxima kantiana, da ética kantiana, eu nunca sei ela de cor, mas eu tenho ela aqui em algum lugar, age como... É o seguinte, a sua ação, eu vou falar com outras palavras, né? Você tem que fazer as coisas, agir moralmente, é fazer as coisas como que se essa sua ação, se todo mundo fizesse, se virasse uma lei universal, seria bom para todo mundo. Mais ou menos explicado é isso. Então, eu vou fazer tal coisa. Aí você pensa, seria legal se todo mundo fizesse isso, e se isso virasse uma lei universal? Se sim, então é uma prática moral. Se não, então você não está agindo moralmente. Isso é importante. Em outras palavras, voltando a falar, citar Daniel, o ser humano só agiria, então ele agiria movido a esse imperativo, né? Vão casar com o mal-estar da civilização que a gente estava falando, vai impor a lei, né, que vai impor uma ordem. Lembra do Hobbes? Quem está acompanhando o meu percurso do mal-estar da civilização, nós vamos ter o Hobbes, então vem a lei, vem o Estado, vem a regra, né, que tem que restringir o ser humano, senão vira um Deus nos acuda. O ser humano não só agiria apenas como um objeto da natureza. O que é um objeto da natureza? Aquele que obedece às causalidades naturais, né? Se A, então B, mas o faria de acordo com representações da consciência. Um exemplo prático, Nila. Considerando o meu corpo como um objeto da natureza, seria possível explicar seu deslocamento da cadeira, ponto A, até a porta, ponto B, como um movimento determinado por uma causa mecânica e impulsionado por uma força que o move de um ponto a outro. Isso é consciente.
eu vou pegar esta garrafa aqui e vou beber a minha água. Pronto. Pronto. Isso é uma causalidade natural, é uma coisa, um movimento determinado por uma coisa mecânica, né, impulsionado por uma força que me fez fazer isso, e isso é natural. Aí o que vai acontecer? Deu mais ou menos para entender o ponto? O que vai acontecer? Vai aparecer na Europa um senhorzinho chamado Freud e vai introduzir a terceira causalidade, e aqui vai nascer a psicanálise. Né? Coloquei que a causalidade psíquica inconsciente, aí eu coloquei só o nome de Freud, e ele vai dizer o seguinte: não. O comportamento humano não só estaria determinado por sua natureza biológica, como pode mostrar a medicina, ou por sua consciência, como expõe a razão prática, por isso que eu li esse trecho aqui de Kant, mas pelo inconsciente. Aí vira essa bagaça toda. O eu não é senhor da sua própria casa. Então, Freud, ele causa aí o quê? A chamada terceira ferida narcísica, né, do homem, e introduz aí a terceira causalidade. Caramba, por que eu repito as mesmas coisas toda vez, sabendo que o resultado vai ser X? Caramba, mas quando eu vi, eu já fiz. Aí não preciso introduzir essa ideia para vocês, que vocês já estão... Só para fazer sentido na argumentação. Não, isso não passa pelo consciente. Com esforço e com vontade eu posso superar até o capítulo 2. Posso, não estou dizendo que não posso. Com esforço e com vontade eu parei de fumar. Pelo menos até hoje. Eu tenho 3 anos. Bom, e pretendo continuar assim. Estou dando só um exemplo. Né? Agora aí vem uma questão polêmica, né? Se não for para polemizar, com esforço e com vontade eu posso superar certos medos. Bom, existem algumas terapias que trabalham na questão do enfrentamento do medo, não tem? Ai, você tem medo de elevador, então você tem que enfrentar esse medo, aí força a pessoa a entrar no elevador, a pessoa transpira igual uma tampa de chaleira, quase tem um infarto, e resolve o problema? Não resolve o problema. A gente sabe que não resolve. A fobia, né? É um outro ponto interessante para a gente poder aprofundar depois, em outra ocasião, em outras experiências. A fobia de rãs, né? Do pequeno rãs, né? Então passa por aí. Eu tenho pavor de barata, cara. Eu tenho pavor de barata. Eu já passei por situações assim totalmente constrangedoras por causa de barata. Mas não é me fazendo matar uma barata e me mostrar que a barata não faz nada que isso vai resolver. Isso vai criar até mais trauma, eu acho. Eu entendo. Mandruvá não faz nada. Mandruvá não faz nada, mas tá bom, né? Pois é, eu tenho um tio, eu tinha uns 11, olha os traumas, vamos trazer traumas, né? Coisas para análise. Um tio uma vez jogou uma barata nas minhas costas para mostrar que o bicho não fazia nada. Pelo amor de Deus, eu acho que eu sinto ele até hoje, tem hora. Vai, Léo, fala, que eu vou seguir meu raciocínio aqui, vocês me controlam no tempo. É só esse diálogo interessante que você coloca essa questão do enfrentamento, ou então de abolir certos hábitos. Isso é muito do behaviorismo. O behaviorismo, exatamente. Me fugiu o nome. Tinha me fugido o nome. A técnica chama desinstabilização sistemática. Isso aí bem complexo, né? Mas, assim, o que fica dessa questão é exatamente o deslocamento que o sintoma faz, né? Você falou da dicção. O fulano bebe, tá todo numa problemática oral, né? Vamos pesquisar. Aí ele para de beber e vai pro Alcoólicos Anônimos.
Lá ele tem a experiência de testemunhar, né, de falar o tempo todo sobre a bebida, né? O Daniel, num vídeo, ele traz isso. Eu achei interessante, né? A forma como acontecem esses deslocamentos. E assim, muitas vezes, cara, essa questão, por exemplo, dessa técnica da análise do comportamento, de certa forma, a psicanálise fazia isso, não de uma forma assim tão intrusiva, mas o Sandor Ferenczi, com a questão da técnica ativa, principalmente a questão da fobia, ele encorajava os pacientes nesse certo sentido, né? Através da transferência, né? Vá lá em frente, isso. Quer dizer, isso não é, o que eu estou querendo dizer, isso não é algo novo, sabe? Não inventaram a pedra. Da psicanálise já havia algo assim, nesse sentido ferenziano, né? Aí eu não posso dizer porque eu não sou... Eu até falei isso com a Andréia esses dias aí, eu não sou conhecedor da teoria Ferenczi, mas a gente, como lacaniano, sabe que é uma questão de significante, mas aí é uma outra história. Mas é isso mesmo. Era behaviorismo, que eu estava tentando lembrar, exatamente. Vai muito do colocar, se colocar como você pode, que eu falei anteriormente. Né? E a gente sabe que não é assim, né? Muito bem. Esse exemplo que você traz aí né, da adicção, do Alcoólicos Anônimos, aí você realmente você desloca o sintoma e às vezes na análise fica mais fácil dele ser tratado. Lógico, toda e qualquer adicção ela é prejudicial, é a pulsão de morte falando, né? Então, quando o cara vai lá falar da bebida ou da experiência dele, até para a igreja, por exemplo, né? Você vê que, às vezes, é o único momento onde ele está sendo ouvido sobre esse problema, nem grupo. Né? Com seus pares, né? Pessoas que supostamente têm o mesmo sofrimento. Então, você vai ter realmente esse deslocamento, e aí que é muito importante também, mais para frente a gente vai ver isso no seminário 11, que é a questão da pulsão escópica. E ele se fazer visto, né? Ali na igreja, muitas vezes, assim, ele está lá, né, tendo talvez uma certa catarse, como a gente já conversou, né, aqueles espasmos, ele está orando, etc, etc. Aí você pensa assim, racionalmente falando, o que está acontecendo? Não, alguém está falando alto ali, gritando, né? Para ele não é isso. Ele está tendo a pulsão escópica, as pessoas estão vendo, talvez é uma maneira dele ser olhado. E essa maneira do corpo, né? Do corpo também, desse deslocamento do corpo. Quer dizer, eu não estou mais no botequim, não estou mais no boteco, na boca de fumo, eu estou aqui no AA, eu estou na igreja. Aí que é a questão que entra aí do significante, né? O que representa esse lugar, né? Exatamente. Mas agora nós divergimos um pouco para outro canto, mas faz sentido, né? Muito bem. E aí, o que nós vamos ter? Vem um senhor francês chamado Jacques Lacan, e a gente fala muito dessa questão. A causa não surge do sujeito. A causa surge de fora. Ele vai dizer que a causa vai surgir de fora, e a causa vai surgir do objeto. E aí ele vai chamar isso toda uma construção conceitual de objeto pequeno a. Que o Jorge falou belamente agora há pouco, né, que é o objeto causa de desejo. Então, o que faz a causa? É uma causa inconsciente, então vamos casar aí com Freud, né? E vem uma causa inconsciente. Isso que nos move, isso que causa. Por isso que a gente coloca algumas coisas. O analista como causa. O que significa isso? Estou deixando aberto. Nila, o que você entende por o analista como causa? Fica para pensar também. Você sabe que quando eu faço a pergunta, às vezes pode abrir o microfone e responder, fica para pensar. O que você entende como objeto causa de desejo? Fiquem essas questões. Vocês querem falar? A Andréia levantou a mão.
Pode falar, peraí, André, espera, fala, Nila, vai primeiro, porque eu tinha te convocado. Pois é, eu acho que a própria vontade, né, entendeu? O analista vira essa causa de desejo, a própria vontade do paciente. Exato, exatamente. Lembra que falamos da presença do analista? Uns encontros atrás? Então, é usar isso como causa. Então, a causa, ela não surge do sujeito, ela vai surgir de fora. No caso aqui, eu estou colocando o analista como objeto. A causa, ela surge de fora. Andréia, por favor, você está aí. Opa, boa noite, viu? Olá, querida. Eu pensei numa coisa assim, tá? Aquela coisa assim, ai, será que é? Será que não é? Não pode ser também quando o analisando implica o analista, por exemplo, assim, nossa, eu só fiquei grávida por causa do meu analista. Eu só tô bem por causa dele. Não poderia ser alguma coisa desse tipo também? Aí, pode falar, pode terminar. Não, mas era basicamente isso, vocês Não, entenderam. aí Quando ele... É porque tá dando delay, detesto quando dá delay, fica parecendo que eu estou interrompendo. Terminou? Tá, eu acho que... Bom. Aí que vem a questão da transferência, né? Eu não fiquei grávida por causa do analista, né? Eu fiquei grávida porque eu só posso imaginando aí, né? Só supondo, né, que eu tivesse algum problema para eu ficar grávida, que eu consegui resolver na análise, né? Isso aí é muito do imaginário, não fiquei por causa do analista, mas o causa aí que a gente fala é esse movimento, Andréia, de você sair da posição de objeto. Exatamente isso. Aí vai colocar a causa no analista, né? Mas a causa... Consegui te responder? Se é que eu entendi sua pergunta. Nossa, aí que eu me bananei agora não entendi nada, mas só segue o barco aí. Não, mas pensa da seguinte forma. Eu, como analista, a minha analisando, ela não fica grávida por causa de mim. Mas assim, não é assim por causa, mas sabe assim, quando eles ficam assim, nossa, eu tô melhor, graça, ela acaba implicando você na melhora dela. Aí é isso que eu disse no começo, aí é a transferência, isso aí faz parte, tá. aí é te colocar numa posição que traz a cura, é o sujeito suposto saber, aí é a questão da transferência, isso passa pela transferência. Porque se você fala que eu fiquei grávida por causa do meu analista, eu posso implicar aí na fala só, na frase, um monte de coisa. O meu analista orientou, o meu analista sugestionou, o meu analista fez não passa por aí. Né? Se eu falo exatamente isso, passa pelo estudo da transferência. Isso aí passa pelo estudo da transferência. Quando a gente fala o analista como causa de desejo, é essa questão da presença do analista e do desejo de analista, o desejo de analista que a análise aconteça. Então, o que quer dizer aí? Que vem de fora, vem do objeto. E o objeto pequeno A é isso. É o que nos move. Conseguem perceber a diferença da primeira e da segunda causalidade para depois que o Freud coloca a terceira, para essa ideia de Lacan? Isso ficou claro? Quando a gente fala objeto como causa de desejo, né? O objeto A como causa, o analista como causa. Então, é a questão da travessia da fantasia, a relação essa que há entre o simbólico e o imaginário, essa relação fantasística que existe, faz aparecer objetos que podem ser qualquer coisa, como a gente sabe, o objeto da pulsão, por exemplo, ele é indeterminado, e esses objetos causam algum movimento, esses objetos causam alguma coisa. Por isso que é objeto pequeno A, é objeto causa de desejo. Esse conceito faz toda a diferença, né? É você pensar nessa exterioridade, né?
Esse inconsciente... E se parar... Dessa dimensão de exterioridade, não só de interioridade. Exterior, vem de fora, exatamente, exógeno. E se pararmos para pensar, o Lacan fala que a única coisa que ele introduziu na psicanálise foi o objeto pequeno A. Aí há controvérsia, porque o objeto pequeno A nada mais é do que o objeto perdido das Ding. Está lá no Seminário 7, que está lá no projeto, que é o quê? A recuperação da satisfação primordial da primeira mamada. E a gente nunca mais vai ter. O objeto pequeno A... Hã? Ele não introduziu... Conclusão, ele não introduziu nada, né? Eu digo que é o corte. Eu acho que é o corte, que é a operação lacaniana, que aí ela introduz isso que eu vou falar, bom, tentarei falar agora há pouco, questão do inconsciente, que é isso que vai introduzir o próximo assunto aí, a iância, o buraco, o que aparece. É o corte. Bom, mas isso é interpretação minha e de outros. Acho que o Alexandre acho que já falou isso também, Mila. Questão do corte, né? E outros eu vou concordar com você, ele não introduziu muita coisa. Ele releu Freud na primeira parte aí, né, de 53 e 63, e reformulou, né? Porque se você parar para pensar, a tão temida clínica borromiana nada mais é do que id, ego, superego. E os nós entre eles, né? Quer dizer, ele só renomeou, né? Renomeou e colocou isso de uma outra forma. E formalizou, porque a topologia lacaniana nada mais é do que uma formalização desses conceitos. Eu acho que talvez Freud não teve tempo nem interesse de fazer, mas acabaria fazendo de qualquer forma. Ele formalizou o que ele quis nos textos metapsicológicos, por exemplo, nos compêndios. O Lacan gostava de matemática, de letra e aquela confusão toda, que é uma parte que eu acho complicada, porque eu não gosto de matemática. Mas se a gente transformar para a área do escrito, não fica tão difícil assim. Essa questão do objeto A, eu gosto muito, Onila, eu não sei se você estava no seminário do Alexandre Simões há uns 2 anos atrás sobre objeto, onde a gente cunha do objeto gradívico. Esse aí ficou. Vocês conhecem a gradiva de Jensen? O Freud tem até o texto, né? Os pés, né? Eram os pés que causavam, o objeto fetiche dele eram os pés. Então, o objeto A é o objeto gradívico, ou seja, aquele que faz caminhar. Depois que foi criado esse neologismo, foi no meio do curso mesmo, né, Nilo? Aí o conceito ficou claro, né? Eu falo muito, o Alexandre também fala muito a questão do gradívico. Seguindo aqui, gente, já está ficando um pouco tarde, tá ok essa questão, depois vocês revisam, eu posso mandar isso aqui para vocês, mas nós vamos chegar, então, nessa questão que estamos nos debruçando, que é o inconsciente. E aqui, o Lacan vai usar essa palavra, eu falei no encontro passado a respeito dessa palavra, dei uma definição para vocês, mas ficou muito en passant. E essa palavra deve ser guardada, e deve ser assimilada. O que é iância e o que é uma coisa iante. Então, vamos voltar lá ao texto, só para a gente situar, né, onde que está a questão da iância, várias vezes, né, mas aqui eu estou seguindo, né, a página 29, aí, toda essa questão da causalidade, por causa desses 2 parágrafos aqui. E o Lacan vai introduzir, então, uma 4ª causalidade nessa cadeia, que é a lei como causa. E aí ele vai dizer, só existe causa para o que manca. Eu vou explicar mais isso aqui também, trazer outra coisa para vocês, mas vem a questão da iância. Aqui, ó. O 3º parágrafo aí da página 29, aqui nenhuma iância, a não ser no final. Aí mais para frente ele vai falar o que aparece nessa iância. O que é a iância? Então a iância é esse intervalo entre o que não existe e o que está prestes a existir. Um espaço subjetivo e temporal que abriga alguma coisa ainda não realizada ou inexistente. Eu só consigo pensar aqui na questão de um ato falho, por exemplo. Uma coisa entre o ato, né, que não existia, apareceu e mostra alguma outra coisa.
Eu hoje queria falar a palavra pai, falei a palavra pau. Caramba, me deixou numa situação, desculpem moças, mas somos psicanalistas, me deixou numa situação constrangedora. Porque eu estava dando um exemplo e estava dizendo assim, meu pai me deu um mau exemplo. E a frase saiu, meu pau me deu um mau exemplo. Imagina que merda que ficou isso. Né? Agora eu tenho que contar o caso, a história, bom, deixa para lá, senão vou me envergonhar mais ainda. Né? Uma vez eu cometi esse ato falho no trabalho. Terrível. Meu pai, eu falei... É todo mundo riu muito. Mas o bom que estava no cartel, estava no meio de pessoas que entendem o que é um ato falho, aí virou até um pouco de um xiste, né? Estava contando um caso nós estamos falando essa questão tá rindo aí, né, André? Pode rir, bom. O pai teve gêmeos, né? Então ele tem né? E o pai era alcoólatra, era drogado, era adicto, etc, etc, etc. E um desses filhos foi para o mesmo caminho. Aí perguntaram a ele, mas por que você é assim, na sua opinião? Aí ele falou, meu pai me deu um mau exemplo. O outro virou advogado, desembargador, teve uma carreira boa, nunca bebeu, nunca usou droga, nunca fez nada, etc, etc, etc. E na hora que eu pergunto, né? Eu estava no finalzinho da história já, né? Por que você é assim? Aí ele falou, meu pai me deu um mau exemplo. Aí eu peguei e falei, meu pau me deu um mau exemplo. Aí ferrou tudo. Né? Bom, mas função da moral da história. Depende do que é um mau exemplo. Né? Você vai... Né? Acho que dá para tirar muita coisa dessa pequena anedota, né? Dá para tirar bastante coisa. Mas voltando aqui na questão da Yância, em um momento... Nesse momento, eu posso dizer que o meu ato falho abriu uma Yância entre algo que não existia e passou a existir. O que passou a existir? Nesse caso, o embaraço, nesse caso, o que era imprevisto, que é que nós vamos falar daqui a pouco, uma palavra que o Lacan usa, que eu gosto muito, que é tropeço, porque isso é um tropeço, que pode causar uma outra coisa. Então, isso é uma Yância, esse intervalo. É rápido, por isso que falo, o inconsciente pulsa, o inconsciente abre e fecha. Quando ele abre, é rápido, ele fecha rápido também. A partir do momento que você percebe o seu ato falho, usando o meu exemplo aqui, ele fechou. Por isso que é uma precisão cirúrgica que é necessária, a questão do bisturi, Existem pontuações que na clínica, se você não fizer na hora, depois se você for fazer, ela não tem sentido. Ela não faz sentido. Por causa dessa iância. Tem que se observar que é isso que o Lacan vai falar, que o consciente aparece nessa iância. Aí tem o segundo contexto. Conceito que é algo pré-ontológico que não é nem ser, nem não ser. Bom, isso aí não vou entrar muito no mérito, mas o que é importante é a definição 1. Né? Tratando-se de alguma coisa que ainda não realizada ou inexistente. Um conceito casa com o outro. Isso é uma iância. Dentro disso, ele não vai usar, mas é bom a gente ver o conceito do adjetivo de iante, que é aí que vai interessar bastante na nossa interpretação, na nossa leitura. O iante é aquele que tem a boca aberta, no sentido poético. E aí, que tem uma grande fenda, que tem uma grande abertura. Vamos pensar o inconsciente como algo que abre e fecha, e o que aparece na fenda disso é o que interessa. O inconsciente aparece na fenda, na ranhura, na iância, é isso que Lacan vai dizer, traduzindo com outras palavras. Né? E aí, no figurativo, faminto, famélico, esfomeado. Esse conceito de ânsia eu gostaria de ter esclarecido com vocês no encontro passado. Está claro? Né? Então, vamos pensar esse abre e fecha, esse pulsionar do inconsciente, né? Que eu dei alguns exemplos aqui. E aí, tem a questão aqui na página 30, eu acho muito... Mas isso me lembrou tanto algo que eu li hoje, cara, do Deleuze e Guattari,
que ele vai falar sobre a relação da arte, sabe, com o senso comum, e ele usa termos muito parecidos. Chama Caos e Poesia. Bacana. Aí, ó, aí a parte que eu falei, tá lá na página 30, eu estava procurando a citação, nem estava lembrando que eu coloquei. Então, nessa iância, alguma coisa acontece, né? Tá lá na página 30. Aí que vem, peguem lá, vamos seguir aqui, ó. Essa iância, uma vez cozida a sua boca, será curada a neurose? Ah, então é só fechar isso aqui que está curada a neurose? Não. Não. Antes de mais nada, a questão está sempre aberta. Aí vem a questão que eu gosto muito, até fui pesquisar na internet uma imagem e acabei achando um texto que traduz bastante o que eu queria trazer para vocês. Eu acho muito interessante a questão da cicatriz. Só que a neurose se torna outra coisa, às vezes simples enfermidade, cicatriz, como diz Freud. Depois de curada, não sei, né? Não cicatriz da neurose, mas cicatriz do inconsciente. Eu gosto bastante disso, cicatriz do inconsciente. E, bom, a imagem ficou parecendo uma terra rachada, mas seria uma cicatriz. Bom, enfim. Eu achei um texto dessa estudante, né, nesse site, Daniela de Lima Almeida, casando duas partes de Lacan, que eu achei muito interessante, que vão culminar aí no que ele chama de cicatriz do inconsciente, e eu gosto muito disso, a ânsia como cicatriz do inconsciente. Então, diz ela o seguinte, vou citar, a referência está embaixo, se alguém quiser o site, eu monto. Tá? Lá no seminário 2, Lacan retoma a questão do desejo e utiliza o significante rasgado. Olha que interessante, significante muito interessante para você falar do desejo. Rasgado. O desejo tem um caráter radicalmente rasgado. Salta aos olhos que uma derivação desse significante aparece conectado à angústia, ao instante em que, no sonho, o imaginário se decompõe e em que emerge o real em sua face impenetrável, distante das palavras, sem medição, em que o sujeito se depara com a experiência de seu rasgamento, de seu isolamento com relação ao mundo. Eu achei isso muito interessante, não conhecia essa passagem, fui lá verificar. Desejo tem um caráter radicalmente rasgado, né? O sujeito se depara com a experiência de seu rasgamento, de seu isolamento com relação ao mundo. Aí lá, entre a angústia e o desejo, nós sabemos, né, que para aparecer o desejo tem que aparecer a angústia, né? Então, quando a gente está no estágio da angústia na análise, supostamente é um bom sinal, né? Para aparecer o desejo, a angústia tem que estar presente. Aí vejam, ó, entre a angústia e o desejo, um rasgo. Mas entre um rasgo e outro, de que se trata? Fenda, rachadura e ânsia. Eu achei esse texto e falei, não traduz tudo que eu estava preparando para falar para eles. De todo modo, cicatriz do inconsciente, como mais tarde Lacan elabora no Seminário 11. Se desse rasgo não se cura, que essa cicatriz umbigo possa repercutir no sonho, no lapso, no ato falho, no xiste ou no sintoma, no que agita o corpo e o vivifica. Muito bom. A pulsão é aquilo que agita o corpo, né? Aquilo que vivifica o corpo. Aí ela tinha colocado um poema em cima e eu não reproduzi um trecho do poema que fala será sempre o mesmo sonho, a mesma ausência. Bom, essa cicatriz como marca é decantada. É ela que se encontra como ponto invariável para além das representações que deslizam entre a ausência e a falta,
entre o rasgo da angústia e do desejo, uma questão de tom. Eu gostei bastante disso, eu acho que traduz exatamente isso, né? E casa aqui de novo com o que o Lacan está dizendo nesse trecho, que vamos dizer que essa ânsia seria esse rasgo, né, como está escrito ali, mas uma vez cozida sua boca, ou seja, a boca desse rasgo, uma vez costurado esse rasgo, estaria curada a neurose? Então, todos os seus problemas acabaram-se, Tabajara. É isso que ele está perguntando aqui. Né? Então, não é bem por aí. É algo da ordem do não realizado. É algo da ordem do não realizado. E vejam aqui, nossa, já está um pouco tarde, eu já vou caminhar para encerrar aqui. O que lá embaixo ele fala do umbigo dos sonhos, é o que a moça traz aqui também. Coloquem esse parágrafo aí em destaque, depois vocês vão esmiuçando aí com o entendimento de vocês. O segundo parágrafo, né, nesse trecho que fala: o inconsciente primeiro se manifesta para nós como algo que fica em espera na área. Ele está lá, esperando. Eu diria, de algo não nascido. Olha a ânsia aí como um intervalo entre algo que não existe e vai vir a existir. Que o recalque derrame ali alguma coisa, vamos dizer que o recalque aí está querendo... Ele usa a palavra cozeiro, eu gosto muito, né? Não precisa de costurar, né? O recalque está querendo costurar alguma coisa aí que vai ficar aberto, né? Que vai acabar aparecendo. E que o recalque derrame ali alguma coisa, não é de se espantar. Né? E aí se traz a cicatriz do inconsciente. Algum comentário, gente? Muito Gente, pesado? Não, tá bom, mas assim, eu não aguento mais hoje. Tá? Eu acho que ótimo. eu vou parar por aqui também, porque Eu tenho que levantar também cedo amanhã. já não está rendendo mais. Não, 10h11 já. Então vamos parar aqui. Boa noite. Boa noite, querido. Obrigado, beijo do Magro. Já vou interrompendo aqui também. Nós vamos parar, então, em cima. Não vamos parar nesse slide aqui, vamos explorar mais um pouquinho essa questão do que claudica, do que manca, e aí a questão da ânsia e da causalidade vai fazer mais sentido. Espero que tenha sido produtivo para todos vocês. Obrigado aí por estar aqui até essa hora. Vou encerrar também, porque eu acho que não vai dar para render mais, mas foi muito bacana. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigado, viu, Niló? Beijo do Magro. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Juliane, obrigado, querida. Andréia, pessoas estão deixando mensagens aqui no chat. Né? Quiserem falar alguma coisa, o microfone está aberto. Obrigado, querida. Obrigado. Assim o meu narcisismo, que agora está na moda falar essa palavra, né? Fulano é narcisismo isso, narcisismo aquilo. Assim, bom, a gente tenta. Eu posso falar? Nossa, o Leonardo também faz muita contribuição maravilhosa, não? Ai, parabéns, Leonardo. Nossa, é gostoso ouvir você também, viu? Obrigado. Leonardo é parceiro aí, né, meu caro? De conversas em segundo plano, vamos dizer assim, mas isso mesmo. Eu gosto de chamar até de pro gancho, né? Essas interações são riquíssimas, né, cara? Eu deixei a citação que eu falei deles Guattari no grupo lá. Tá ótimo, tá ótimo. André, eu só falo com ele como ele é da área da psicologia, mas ele é mais mordido pela psicanálise, então às vezes eu fico assim, falei muito mal da psicologia hoje, ele fala assim, não, normal, porque às vezes eu fico preocupado assim de estar descendo a lenha numa área que não é a minha, né, mas são críticas bem construídas. Né? Espero eu que sim, né? Já causaram alguns problemas, mas enfim. Aí depois nós vamos entrar nessa questão do sequi cloche, que aí nós vamos ver o inconsciente como aquilo que aparece exatamente no tropeço. O inconsciente, guardem isso para o próximo encontro, inconsciente como atravessamento.
A gente fala muito essa palavra em psicanálise, mas às vezes não no sentido que ela deveria. O que é, estou atravessado por tal coisa? Às vezes num sentido tão vago, tão vão. Então nós vamos passar por isso aí. A Monique tinha deixado um recado que não estaria aqui para ir fazer um atendimento, eu não sei se ela ainda está presente. Eu gostaria de interromper o compartilhamento, assim, isso. Hoje eu não vou tirar fotinha, não. Tá bom? Espero não ter aborrecido vocês com tanta filosofia, mas eu queria mostrar para vocês esse movimento, que é o movimento que Lacan faz. E aí nós vamos seguir. Como a gente não tem pressa, estou fazendo aqui uma analogia ao seminário do meu amigo Eduardo, Lacan sem pressa, mas eu acho que aqui também a nossa... Como as coisas abriram depois do encontro de hoje, né? A questão da aliança, não, tanta coisa ficou mais clara, né? Eu percebi que, não sei se foi por... Bom, a didática que eu usei, né? Eu fui lendo, aí eu fui ver a gravação, coisa que eu raramente faço, porque eu estava com essa sensação de que não tinha sido bem explorado, e esse é um capítulo essencial, esse é uma aula de Lacan que, cara, ela resolve todos esses, entre aspas, os problemas do inconsciente das diferenças. Dá para você fazer muita coisa aqui. Ainda não terminamos. Vamos lá, que já tem bastante coisa aí. A riqueza de Lacan. E eu queria mostrar para vocês que, apesar das referências, é a minha proposta desde o começo. Não é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. E é muito gostoso quando você começa a entender isso, demora um tempo. De pessoas que estudam 10, 12, 15 anos de Lacan para poder falar de Lacan. Às vezes eu me considero um pouco atrevido por estar fazendo esse trabalho com tão pouco tempo cronológico de estudo de Lacan. Se procurar cronologicamente, vai fazer 4 anos. Né? Mas a intensidade é que conta, a gente sabe, do tempo lógico. Né? O tempo lógico e o tempo cronológico. E do desejo, né? E do desejo. O desejo que transcende. E é isso aí. Eu compartilho com vocês, espero estar semeando esse desejo, porque a psicanálise precisa da gente. Senão a psicanálise vai acabar morrendo. Infelizmente, é difícil falar isso, mas a psicanálise vai acabar morrendo porque ela precisa que a gente faça esse movimento. Porque senão, o que o Lacan chamou de ortopedeutas lá, quando ele fez o retorno a Freud, as novas terapias e as coisas vão acabar engolindo a psicanálise. Então, é o que eu falo, de um retorno a Freud. Cabe a nós fazermos esse retorno a Freud. Cabe a nós fazer. E falo aqui, deixo gravado, há de se ter muita coragem ainda de aparecer um outro Lacan que vai fazer isso. Bom, nas nossas condições, a gente tenta manter o que o Freud disse vivo, o que o Lacan disse, né, por essa paixão que se tem, eu pelo menos tenho. Vocês também têm, senão não estariam aqui às 10h18 lendo Lacan e falando de Lacan, falando de filosofia. E falando de Lacan, automaticamente a gente está falando de Freud. Eu não consigo dissociar um do outro. Realmente eu não consigo dissociar um do outro. Então, fica aí. Nosso próximo encontro, então, acontece na terça-feira. Amanhã, quem estará não se reprima até lá. Né? E é isso. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Já tirou, André? A André tira rápido do print. Estou vendo ela pôs no chat aqui. Adoro os stories que ela faz. Muito, muito, muito carinhoso da sua parte. Tchau, tchau. Tchau, Gustavo. Boa noite. Até mais, querido. Boa noite. Tchau. Obrigado. Ah, tá.